que perdemos a razão quando estamos com raiva? O instinto é maior que a emoção é maior que a razão. Então, se eu vejo alguém fazendo alguma coisa com meu filho, a probabilidade da minha razão ir lá para baixo é grande. Por quê? Instinto paterno. Tocou no instinto paterno, hein, negão? Aquilo ali vai subir a emoção. Esquece. Esquece. Aí eu só desejo uma coisa, que você tenha treinado muito os seus instintos e as suas emoções para saber fazer a escolha certa. Naquele momento você não vai pensar. Eu tenho uma disciplina enorme, eu não me garanto. Uma cadeirada no meio da fuça do cara, fácil de rolar. Por que perdemos a razão quando estamos com raiva? De novo, a hierarquia estabelecida pelo cérebro trino. De novo, anatomicamente esquece. O cérebro não existe isso. Essas três áreas não existe. Já está comprovado. Mas funcionalmente é maravilhoso. Instinto, emoção, razão. O instinto é maior que a emoção é maior que a razão. Então, se eu vejo alguém fazendo alguma coisa com meu filho, a probabilidade da minha razão ir lá para baixo é pequena. Ou é grande. Por quê? Instinto paterno. Tocou no instinto paterno, hein, negão? Aquilo ali vai subir a emoção. Esquece. Esquece. Aí eu só desejo uma coisa, que você tenha treinado muito os seus instintos e as suas emoções para saber fazer a escolha certa. Naquele momento você não vai pensar. Certo? Tá bom? Então, por exemplo, eu tenho uma disciplina enorme. Eu não me garanto. Uma cadeirada no meio da fuça do cara, fácil de rolar. Depois eu vou dizer, pô, foi desmedida essa minha reação. Mas por quê? Instinto maior que a emoção, que é maior que a razão. Agora, se eu estou em um estado de consciência e treino os meus instintos e as emoções nesse estado de consciência, a probabilidade de eu ter uma reação assertiva, que também não quer dizer, você está agredindo meu filho, conheça Jesus, tá? Não é isso não, tá? Não é isso não. A agressividade também é importante. Não violência, mas agressividade. Aikido. No Aikido, nós somos agressivos, não violentos. Certo? Então, se tem uma violência, um agressor se direcionando a mim, eu vou reagir a ele também com agressividade, mas não com violência. Nunca para machucá-lo, mas para diluir o conflito. Essa é a filosofia por trás dessa arte marcial. Tá? Nunca machucar, nunca. Diluir, imobilizar, jogar para longe, arremessar, jogar para uma distância que essa pessoa não pode mais me machucar ou me ferir. Tá certo? Tá? Então essa é a filosofia do Aikido. Então aqui eu estou reagindo como alguém consciente. Tudo bem? Tá? A fé anula a razão? Ixi, isso daqui é legal, hein? Isso daqui é muito bom. Então, tem alguns perfis aqui no YouTube que diz que crê em Deus por elementos racionais. Cara, não dá, isso não dá. Não tem condições. E aí esse próprio influenciador, né, vai lá, se apresenta como professor, eu questiono, porque, porra, é muito frágil. Não sei, talvez eu careça de algum estudo mais, ou entender o que a pessoa consumiu, o conteúdo da pessoa, porque também não vou consumir. Porque, cara, tem uma galera aí que o pessoal é tão novo, aí o pessoal trata como se fosse um intelectual. Não, intelectual exige tempo, gente. Exige tempo, calma. Tem que ter cabelo mais branco. Uma pessoa com os cabelos pretos que nem o meu aqui não pode ser um intelectual. Ainda não ficou branco. Tem que ler, tem que viver muita coisa aí. Calma. Aí a pessoa chega e eu acredito em Deus por razões racionais. Porra, não dá. Porque São Tomás de Aquino, tudo bem. Vamos lá. Filosofia atomista. Os argumentos de São Tomás de Aquino que
explica. Eu posso chegar à compreensão da existência de Deus por argumentos racionais? Beleza, está lá. Um dos principais argumentos mais famosos é o motor primeiro, Deus, o ser em ato, né? Potência em ato, mas para a potência se tornar ato, um ato que empurre a potência, o motor primeiro ele precisa existir, e esse motor primeiro é o próprio Deus. Beleza, tudo bem, tá certo, realmente. Isso daqui, o próprio Kakum, ele chega e diz, não nesse livro, mas num outro livro que ele chama Equação de Deus, ele diz que esse é o argumento filosófico, tomista, mais poderoso para sustentar a existência de Deus. Então, espaço-tempo. Tá, mas de onde é que veio esse espaço-tempo? Para onde é que está indo? O que é que tem fora dele? Quem foi que iniciou isso? Como foi que iniciou isso? Então, iniciou por causa do Big Bang. Tá, mas e o Big Bang foi iniciado por quê? Por causa de uma singularidade. Tá, e essa singularidade teve origem em quê? Sempre vai ter uma pergunta de Então nunca... Aí eu vou chegar sempre numa compreensão da existência de um ser ou de uma natureza que deu origem a tudo. E isso é a própria definição de Deus. Mas daí a eu dizer que ele se encarnou e morreu na cruz por amor a mim, não vai rolar racionalmente, não. É até incompreensível. Se eu pegar a filosofia platônica, por exemplo, jamais Deus se encarnaria. Porque Deus, como tal, em sua perfeição, ele tem que estar no mundo ideal de Platão. Ele não pode se encarnar no mundo real. Então, se eu uso esse argumento de que eu tenho fé, que eu acredito em Deus, que eu sei que Deus existe por questões racionais, beleza. Mas cristão você não pode ser. E esse mesmo influenciador se diz cristão católico. Pô, se você é católico, você recebe a Eucaristia na palma da sua mão todo domingo. Me explica racionalmente isso daí. Deus, Todo-Poderoso do Universo, são 3 pessoas e não uma só. Santo Agostinho também explicou isso, né? Compreensão, não vou entrar nesse mérito porque não é a questão religiosa. A segunda pessoa da Trindade se encarnou, se fez homem, isso é um absurdo sob a perspectiva platônica. É um absurdo, porque não pode Deus se encarnar, porque ele é perfeito. Então ele tem que estar num plano ideal, não no plano real. Aí ele se encarna, pronto, já furou aí a filosofia platônica, gostoso. Aí ele vem, sendo de Filipenses, né? Sendo de condição divina, se esvazia, se torna Deus, ou se torna homem, sendo homem se faz escravo e obediente até morte de cruz. Quer dizer, morreu como um amaldiçoado. Ressuscitou no 3º dia. E aí deixou ainda um sacramento que ele está presente num pedacinho de pão todo dia na celebração eucarística. Isso é racional? Não é. É por isso que a igreja, meu amado João Paulo II, fica aqui do meu lado, São João Paulo II, ele escreveu uma carta, Fé e Razão, 2 asas que te elevam até o céu. Então, não. Você não pode manifestar qualquer tipo de crença em Deus apenas pela razão. Esse é um ponto, tá? Principalmente se você é católico. Você tem que repensar isso daí. Não existe isso. São 2 asas. Quem fala é a igreja, através de João Paulo II. Fé e razão é o nome da carta. Não me engano, é a carta encíclica. Fé e razão. 2 asas que elevam o homem para o céu. Isso é a base da escolástica. Estou falando justamente de um período ali da própria filosofia tomista. Tá certo? Então, não há esse anular. Eu, por motivos racionais, creio em Deus. Porra, cara, para. Não dá para tirar o elemento de fé aqui, tá? Não dá. Aliás, não dá para tirar o elemento de fé em outros aspectos da vida humana, que não é só o aspecto religioso, tá? Por exemplo, quando você celebra
quando você celebra um matrimônio ou um casamento com alguém, o que tem ali? Você está acreditando na promessa daquela outra pessoa. Você está prometendo a ela algo e acreditando na promessa dela. Então isso é um elemento próprio da natureza e da experiência humana. Isso é nosso. Então tem umas coisas assim que eu não sei de onde é que a galera tira essas merdas. Tá? Tanto é verdade que existe a teologia, né? Existe a teologia. A filosofia não se... se eu só precisasse dar razão, a filosofia se bastaria em si mesma. Então, a não ser que você queira se professar como um ateu ou como um cético, você não vai ficar só na linha da razão. Isso daí é viagem. Aí a pessoa quer provar a existência de Deus como se fosse uma conta matemática que todos, entre aspas, chegariam ao mesmo resultado. Tudo bem, chega mesmo ao resultado de que existe essa origem primeira das coisas. Isso daqui se chega. Aí dá um nome a essa origem primeira das coisas, tem uma distância gigantesca. Aí você não chega nisso sem a fé. Aí você precisa de um pai Abraão, certo? Você precisa de um Dhammapada, você precisa de um Krishna, você precisa de, sei lá, os fundadores das diversas religiões. Você precisa de um Maomé, certo? Não mistura as coisas. Bom, enfim. Então, não se anula de jeito nenhum, como também a dúvida, ela não é uma ofensa à fé. Eu contei essa história na semana passada, né? Minha filha é uma pessoa que tem uma inteligência espiritual muito grande. E ela começou a desenvolver essa inteligência espiritual muito cedo. E ela sempre tem dúvidas. E isso me faz crer que ela vai ter um caminho, né, de experiência e de desenvolvimento espiritual muito profundo. Porque ela duvida. Então a dúvida não ofende a fé. Certo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Jamais. Jamais. Ter fé não é ausência de dúvida. Muito pelo contrário. Só pegar a experiência de Madre Teresa de Calcutá, né? Que teve uma experiência de passar anos em meio a dúvidas, a profundas dúvidas de fé, né? E ali ela voltava justamente a manifestar a sua fé na sua missão, enfim. Então, uma coisa não anula a outra, tá? Eu prefiro ficar com o ensinamento da igreja nas palavras de João Paulo II. 2 asas que levam o homem até o céu, a fé e a razão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte da live semanal que eu vou deixar recomendado aqui. E também desse lado um vídeo todo especial para você. E se inscreva no canal. Grande abraço.